Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste canal aí, o canal Jucano. Fiquei um pouco fora, sim, eu fiquei um pouco fora. Estava ocupado, estava trabalhando bastante, não consegui postar aqui os vídeos que eu queria com a frequência que esse canal deveria ter. Porém, contudo, entretanto, todavia, de início eu já queria comentar para ti o seguinte: dá o like, se inscreve, toda aquela burocracia de sempre, comenta, pode me xingar, eu não me importo, tamo junto, entendeu? Pode me xingar, foda-se, entendeu? Aí, o que a gente veio falar hoje, eu sou Juca Maciel, pra começar, vou me apresentar, né? Eu sou Juca Maciel, sou jornalista, sou estudante de jornalismo, tá bom? Você que tá aqui deve estar querendo ver as minhas opiniões aí sobre o mundão. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o caso do Banco Master, especificamente, mas não especificamente o caso de corrupção, tá? Da possível corrupção, né? Porque assim, um banco que contrata a esposa de um dos principais ministros do STF, que é o do Alexandre de Moraes, é um mínimo estranho. Não vim entrar tanto no mérito aqui se o Alexandre de Moraes é ladrão ou não. Eu sempre fui muito crítico ao STF, sempre fui muito crítico ao judiciário brasileiro, porque é cheio de corrupção. Gilmar Mendes, Toffoli interferindo na polícia, na investigação policial aí do caso do Banco Master como um todo. Então assim, isso tudo são coisas para mim que são que para mim o judiciário sempre faz parte da elite que manda no Brasil, né? O judiciário é uma das elites aí que mandam e desmandam nesse país. E nesse sentido, até certo ponto, o Aldo Rebelo, que anunciou sua pré-candidatura algumas semanas atrás, de que eu fiz o vídeo falando dele, né, no vídeo sobre pré-candidaturas, inclusive, ele tá certo na crítica de que o STF muitas vezes manda e desmanda no país. Ele não tá errado. O erro dele é em achar que nesse aspecto, então, Bolsonaro seria inocente ou algo do tipo, que é mentira, Bolsonaro é fascista. Mas enfim, não vem ao caso dessa discussão agora. A discussão toda aqui que eu queria trazer e que eu acho mais interessante trazer é sobre essa juristocracia, esse, esse charme, né, que tem das elites do judiciário mais caro do mundo, que tem vale paletó, vale creche, um monte de merda, os caras têm salário alto pra caralho. Isso que vem desde de sempre, na verdade, mas que fica cada vez mais evidente, assim, cada vez que eles abrem a boca pra falar. A gente pode ver, assim, ministros do STF que dão opinião em absolutamente tudo, o que também não deveria acontecer. A gente tem situações, por exemplo, como o Luiz Roberto Barroso. Apesar que o ministro do STF, para mim, não deveria nem votar, tá? O Luiz Roberto Barroso, especificamente, assim, deixando claro que está a favor do Lula, que apoia o Lula, um cara, inclusive, muito a favor de privatização, como um todo, bem próximo de um social-liberalismo ali, né? Enfim. E Gilmar Mendes, por exemplo, eu me lembro uma entrevista do Gilmar Mendes com o Reinaldo Azevedo falando: eu não sei como o STF deixou que o Sérgio Moro se tornasse o principal juiz do caso da Lava Jato. Animal, essa era a tua responsabilidade, porra. Sabe, uma coisa meio óbvia, entende? Então, muito assim, desta merda de país que a gente tá, é muito culpa do STF, do judiciário como um todo, dessa elite que está aí, né? Então a gente pode falar de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nunca foi um cara que eu olhei com bons olhos, ele tava no golpe da Dilma, sabe? Então assim, porra, entendeu? O cara chega pelo golpe da Dilma, era chamado de fascista pela esquerda, ele apareceu no Le Monde como um cara autoritário, e aí do nada vira o defensor da democracia. Pode até ser se comparado ao Bolsonaro, mas não a uma verdadeira democracia funcional que tenha ali seus respectivos aspectos orgânicos e corporações que defendem os trabalhadores. Isso aí não tem. E que ele é contra o STF, é historicamente contra direito trabalhista, tá bom? É, assim, o Alexandre de Moraes é um cara extremamente punitivista, e o STF como um todo, assim, é uma instituição com pouca transparência pública, tá bom? E me surpreende que as pessoas ainda achem que o STF é uma instituição assim bonzinha, né? Nossa, meu Deus, porra, são todos muito bons. Não, sabe? Não são instituições com interesses ali, Gilmar Mendes com casos de corrupção, que nem eu falei, o Toffoli também, Fux, então eles falam, não, eu posso citar várias vezes que eu critiquei o STF ao longo
desde os momentos que eu comecei a falar de política, não nesse canal, mas em outros meios de comunicação, desde o caso mais recente que eu falei do voto do Bolsonaro, da condenação do Bolsonaro por golpe de Estado que de fato existiu, eu fui contra, por exemplo, especificamente o fato do Alexandre de Moraes votar, ter a possibilidade de votar nesse caso, porque ele era vítima desse caso, ele estava no plano, sabe? Então, para mim, o voto dele foi inconstitucional. Isso não quer dizer que eu seja contra o voto a favor da punição, quer dizer que nesse aspecto específico eu acho que o Alexandre de Moraes não deveria estar tão envolvido no julgamento do caso, o que aliás ocorreu muito. Ele era vítima do caso, estava julgando o caso, demonstra parcialidade, entende? Para mim, o Alexandre de Moraes, ele é o Sérgio Moro do campo progressista, entende? Apesar do Sérgio Moro também muito nesse aspecto conservador, e que aliás esteve junto com o Alexandre de Moraes, o Sérgio Moro destruiu a indústria brasileira, algo que o STF, por outro lado, cada vez mais avança na destruição de direitos trabalhistas, especificamente na aprovação. Não vou entrar aqui no mérito, que eu também não defendo o governo da Dilma, mas o governo da Dilma, o que sofreu foi um golpe, ao meu ver, e eu acho a discussão até válida, inclusive. Não que eu acho também que o governo da Dilma tenha sido bom, foi uma bosta, na verdade. Mas aconteceu ali um processo político que aconteça reformas neoliberais. Nessas reformas neoliberais, uma delas é afrouxar cada vez mais os direitos trabalhistas, entende? E o STF é conivente com isso, é complacente com isso. Então, inclusive, com, assim, quanto de tempo que o STF demorou para julgar casos de, assim como corrupção até hoje, de vacina no meio da pandemia, como o caso do Bolsonaro, e de um fascista, que nem ele, que eu nem me refiro também só ao 8 de janeiro, até porque o 8 de janeiro, eu tenho uma opinião um pouco mais complexa, eu não acho que foi um golpe, mas também não acho que foi só uma invasão, tá? Não vem ao caso muito aqui, eu acho que foi um pouco dos dois, resumindo assim. Mas me refiro também ao plano de assassinato do Alexandre de Moraes, do Alckmin, do Lula, das tentativas de diplomação ali do Lula, que ele tentou armar algum plano, enfim. Então, assim, todas essas questões que o STF ele é coadjuvante. O STF é coadjuvante da merda de Brasil que a gente tem hoje. E o Banco Master ele acaba se tornando um pouco, assim, reflexo disso. A interferência do judiciário na própria questão do legislativo também me preocupa muito. Eu posso citar exemplo a questão da descriminalização da maconha. Eu pessoalmente achei, eu sou a favor da legalização da maconha, na verdade, tá? Isso é uma pauta que eu sou progressista pra caralho. Sou a favor da legalização da maconha, mas eu achei sim perigoso o fato do STF estar criando uma lei, algo que o legislativo deveria fazer, sabe? Então, nesse sentido todo, eu acho perigoso, entende? Eu acho perigoso todos esses pretextos aí que o STF tem. Eu tô citando vários casos aqui como um todo do STF, que eu acho estranho, que eu penso que o STF ele é o coadjuvante do caos e da merda que o país a gente que tá hoje, tá? Desde deixar Sérgio Moro como juiz investigador, a golpe da Dilma, tá bom? Por exemplo, toda essa demora com investigações em relação a... Porque assim, são muito rápido, tá bom? Para parar a investigação do Banco Master. Mas na hora de investigar um caso sério de um fascista como o Bolsonaro, aí porra, fica aquela coisa, não sei o quê. Então, enfim, todas essas questões, entende? Fora a questão da censura, que eu sempre falei, entende? Então, assim, eu fui a favor, por exemplo, da PEC anti-STF, entende? Então, assim, de um próprio caso do Monark, por exemplo, que é um outro caso um pouco mais complexo, daí já fala da carreira dele como um todo. Mas o próprio fato dele censurar as pessoas sem dar o direito à defesa, como o caso do Alexandre de Moraes, é muito preocupante, sabe? Então, nesse sentido, entende? Nesse sentido, o STF sempre foi esse mar de privilégios, essa elite que manda e desmanda no país e que tem muito, explica muito do porquê o país está na merda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o like, se inscreva, por favor. Pode comentar, que nem eu falei. Espero que aí você compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter visto até aqui. Obrigado, até mais.